E aí, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, né? Chegando aqui com as questões, como eu sempre falo, a gente sai da plataforma e vem para cá estudar aqui, já deixa essa aula gravada para você, você que está em seu processo de habilitação, né? Então, o professor Moraes sempre trazendo aqui o melhor para você, toda aquela matéria em resumo, em questões para você, como é no dia da sua prova lá no Detran. Então, você que está no seu processo da habilitação, as questões são essas que cai na prova, não tem para onde ir. Às vezes você fica, busca uma matéria em canto, matéria em outra, o assunto é o mesmo, né? Então veja, procure a melhor didática para você aprender, mas o assunto é o mesmo, né? Como a gente estudou aí na plataforma, falando sobre os requisitos necessários para você se habilitar. Estudamos todos os requisitos e aí ele traz aqui uma questão, os requisitos necessários, dentre outros, né? Tem outros. Exemplo, professor, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, quais são os requisitos? Dentre outros, porque vai existir uma alternativa que tem um dos requisitos, mas existe outros. Dentre eles, ser maior de 18 anos, que é ser penalmente imputável, né? Saber ler e escrever, essa vai ser aí a nossa resposta, né? Então aí a nossa primeira questão, já trazendo aí saber ler e escrever, que é um mais cobrado na prova do Detran. Então você que está estudando, gente, eu sempre digo, olha, presta atenção como se resolve as questões, né? Passando os bizus. Então aí a nossa primeira questão que está lá no nosso manual do condutor, quando a gente está estudando, os requisitos necessários, dentre outros, né? Então vai saber ler e escrever, ser penalmente imputável, que é ter 18 anos, possuir CPF, carteira, qualquer documento aí de identidade, né? Identificação. Qualquer documento não, documento de identificação. Então esses são os requisitos. Aí ele traz aqui, ter concluído o ensino médio? Não, né, gente? Não tem isso. Ter concluído o ensino fundamental? Não, basta saber ler e escrever. Está matriculado no ensino fundamental? Outra sem lógica. Então aí a nossa primeira questão. Já partindo para a segunda questão, o embarque e desembarque de passageiros devem ocorrer de acordo com o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro, também estudado nas normas de circulação e conduta, para você entender qual é o lado, galera. Então, qual lado que o condutor deve descer ali, desembarcar, embarque e desembarcar. Do lado esquerdo da via, será? Olha, lado esquerdo da via, professor. Vou lá, direita, que fica de qual lado à direita, qual lado à esquerda, né? Então vamos lá. Será que é de do lado esquerdo da via? De qualquer lado da via. Não importa, o cara vai descer de qualquer lado ali, né? Será? Então veja aí que é sempre do lado da rua. A gente estuda, sempre vem avisando para vocês, meus queridos alunos, olha só, cuidado com essas palavras sempre, somente, jamais, unicamente, mas existem as exceções, nada substitui o conhecimento. Então, sempre do lado da calçada. E aí, com qual você ficaria? Pausa o vídeo. Esse é o assunto que a gente estudou nas normas de circulação e conduta, né? Essa tão importante norma de circulação e conduta. Então, aí vai ser a nossa alternativa, sempre embarque e desembarque, que falar sempre do lado da calçada. Professor, mas estudamos lá que existe uma exceção. Sim, existe a exceção que é o condutor. Claro, o condutor vai descer ali do lado da rua com cuidado, sempre cuidado quando for abrir a porta do veículo, para que você possa fazer o embarque e desembarque com segurança. Até o final a gente teremos aí questões atualizadíssimas para você que está em seu processo de habilitação, somente aquelas que podem cair aí na sua prova. Lembrando aqui questões já de 2024 atualizadíssimas aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Fica com a gente até o final. Peço a você que, se gostar do vídeo, compartilha, deixa seu like aí para que a gente possa manter o trabalho aí ajudando a galera no seu processo de habilitação. Professor Moraes aqui com você trazendo questões. Vamos para mais uma? Questões sobre as vias, classificação de vias, artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente também estuda todo o assunto aqui que a gente estudou na plataforma, como pode vir uma questão. As vias rurais abertas à circulação de veículos, então classificação de vias, classificam-se em via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. Muito completa essa questão, né, professor? Realmente ela é a maior e você sempre fala que
Às vezes a maior está certa, exatamente. Mas via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, são vias urbanas, né? Então, a gente ficaria aí com mais duas que a gente não saberia ainda. Vamos lá, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. São vias urbanas. Via arterial, via coletora e via local. Novamente, vias urbanas. Restando assim na classificação, quando ele fala classificação, vias rurais. As vias rurais classificam-se em rodovias e estradas, sendo as rodovias, as vias rurais pavimentadas e as estradas, via rural não pavimentada. Então, resumaço aí para a sua prova. Fica atento, porque essas questões despencam na sua prova, despencam na prova do Detran. Primeira habilitação. Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, trazendo mais uma questão para você. A velocidade máxima permitida em vias coletoras, nas quais não existe sinalização regulamentadora. É dito. Então, quando a gente está lá estudando o processo, a gente vê a velocidade das vias e se atente, onde não exista sinalização regulamentadora. Ah, professor, quando eu vi a questão aí, eu já matei a charada e já sei qual é a que eu vou responder. Porque eu realmente aprendi, decorei a velocidade máxima de cada via quando não existisse sinalização regulamentadora. E aí ele trata de uma via coletora. Então nós temos lá via de trânsito rápido, 80 km por hora. Via arterial, 60 km por hora. Opa! Via de local, 30 km por hora. Restando assim as nossas vias coletoras, 40 km por hora. Se atente para o seguinte. Quando ele pergunta a velocidade máxima permitida em vias coletoras. E se atentem sempre que é quando não existe a sinalização regulamentadora. Porque se existir a sinalização regulamentando a via, você vai seguir as placas de regulamentação. Então, nas vias abertas, vias coletoras, que são as vias urbanas, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade é de 40 km por hora. Show de bola? Vamos que vamos para o nosso processo. Vamos tirar aí nota 10. Aluno nota 10 estuda pelo canal Trânsito Fácil Online, né, gente? Ajuda a gente aí, compartilha aí a nossa matéria, nosso material, beleza, bacana. Somente material atualizadíssimo quando sai da nossa plataforma para que fique essa aula gravada aqui para vocês em questões. Segundo a legislação de trânsito, é proibido acionar a buzina no período compreendido. Qual é esse período? Galera, a gente fala demais que essa questão ela despenca em prova, né? Quando fala da questão do uso da buzina. E a galera sai por aí buzinando de qualquer maneira sem saber que está cometendo infração de trânsito muitas vezes. A buzina, qual é a única intenção da buzina? Alertar. Né? Então deve ser usada como, professor? Em toques breves para alertar, para que não ocorra sinistro de trânsito. E aí, trazendo aqui a nossa resposta, né? Entre 24 horas e 6, quem já viu, entre 22 e 7 da manhã, por que 7? Entre 21 e 6 ou entre 22 e 6 horas da manhã. A gente já resolveu essa questão, mas a gente deixa gravado para que você fixe e não perca ela na sua prova. É proibido acionar a buzina entre 22 e 6 horas da manhã, e a exceção é onde seja, em alguns locais são proibidos o uso de buzina, né? Se atentem para isso. E existem algumas exceções, claro, você deve usar para alertar, né? Em caso de possível sinistro, acidente aí na via, você vai alertar o pedestre, alertar outros condutores também. Vamos para a nossa sexta questão, melhor e das melhores, trazendo agora as pessoas que possuem habilitação e tenham mais de 70 anos de idade deverão renovar o exame de aptidão física e mental e médico. Então, gente, eu já trago para vocês que os anos são de 10 em 10, de 5 em 5 e de 3 em 3. Ora, para que você se atente quais são os anos. E eu sempre falo que as provas do Detran é questão de lógica. Se eu sou mais novo, 10 em 10. Se eu estou numa idade mediana ali no meio, 5 e 5.
Se eu estou naquela idade mais avançada, 3 em 3. Tudo isso a critério do perito examinador. Sendo assim, você sabendo que é 5, 10, 5 e 3, ficaria fácil de resolver uma questão, porque aqui ele fala 70 anos, né, gente? 70 anos trazendo para você que de 3 em 3 anos. Se teremos a idade, com idade ali, é, idade igual, né? Idade menos, inferior, perdão, inferior a 50 anos, inferior a 50 anos, nós vamos ter de 10 em 10 anos, né? Entre igual ou abaixo aí de 70 anos, né? Tem que ser, não pode ser igual a 70, vamos ter de 5 em 5 anos, e mais de 70 anos, se eu tenho igual ou mais de 70 anos, de 3 em 3 anos. A prova vem, a questão vem realmente perguntando mais de 70 anos, justamente para tentar te confundir. Mas se for igual a 70 também, será de 3 em 3 anos. Mais de 70 anos, 3 em 3 anos, tudo isso a critério de um perito examinador. E se detectar algum tipo de doença progressiva, você terá que fazer todo aquele exame de acordo com o que o médico determinar, certo? Então, por mais que você tenha aí 25, 30 anos, se ele determinar que você tem uma doença, progressividade de doença física, algo desse tipo, você terá que voltar a fazer de acordo com aquele tempo que ela determinar. Então, você pode ter aí uma idade, como eu falei, abaixo, né, dos 50 anos, mas pode o perito determinar que a cada 2 anos você tem que voltar lá, renovação a 3 anos, vai depender se você não tiver nenhum tipo de doença, algum tipo de problema que possa aí influenciar a, a sua condição. Perdão. Vamos que vamos. Próxima questão. Falando mais uma vez do artigo 60, classificação de vias. Muito gostoso esse assunto, mas que cai demais em provas. Sétima questão. As vias urbanas abertas à circulação de acordo com a sua utilização. De acordo com a sua utilização, classificam-se em. Então, gente, as vias urbanas abertas à circulação. Ela vai falar de acordo com a utilização dessas vias, né? Quando se trata de vias urbanas, ela quer saber a classificação. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Que questão maravilhosa pelo que a gente estudou. Trânsito rápido, radial, arterial. A gente falou em radial tem um tempo lá na plataforma, quando a gente está na nossa aula, não ouvi falar de radial, né, professor? Então, ficou fácil. Intermunicipais, vixe, descartei. Radiais, de novo, descartei, tendo aí como resposta, né, para a gente aí, as vias urbanas abertas à circulação, de acordo com a utilização, classificam em trânsito rápido, arterial, coletor e local. Sei mais, professor. Eu já sei que essas vias, se não existir sinalização regulamentadora, nós vamos ter aí trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Show de bola. Vamos que vamos. Oitava questão, que aqui a gente não para que você vá aí no tempo rápido para a sua habilitação com essas questões que são inéditas, questões da prova mesmo, questões que estão caindo na atualidade. Agora 2024 vem com tudo aí você no seu processo de habilitação. Em que velocidade mínima é permitida ao condutor trafegar com automóvel em rodovia de pista dupla, não sinalizada? É importante que você saiba as velocidades das vias, né, para você responder uma questão como essa. Gente, eu sempre falo para você, meu aluno, para você que me segue, olha só, o dia de resolver a prova, essa prova do Detran, você precisa ter calma, ter paciência, de ler uma questão, ter atenção, porque às vezes a falta de atenção faz com que você perca uma questão boba. Veja só, em que velocidade mínima é permitido ao condutor trafegar com o automóvel em rodovia de pista dupla, não sinalizada? Ora, professor, mas aí ficou fácil, porque eu sei que a pista, sendo rodovia, pista simples e pista dupla. A pista dupla é 110. Legal, olha só. E aí você poderia marcar aqui, né, 110, que a pista dupla, né, rodovia de pista dupla, que é uma via rural, vai ser 110. O que você tem que se atentar, gente, é justamente para isso. Olha, em que velocidade mínima, professor, eu tinha marcado 110. Exatamente. A gente estudou que a velocidade mínima, ela não pode ser inferior à metade da máxima. A metade da máxima. E aqui ele trouxe a velocidade mínima e falou em rodovia de pista dupla.
Se você for com pressa, pode confundir mínima com máxima. E aí você teria perdido uma questão marcando aí 110 naquela pressa. Por isso que eu falo, calma, lê novamente, tem paciência. E aí, sendo que a velocidade mínima é a metade da máxima, metade de 110, 55 quilômetros por hora. Veja que a questão trouxe 110. Que malícia desse professor que trouxe 55, tentando confundir você que é meu aluno esperto, você que me segue, você que está aí no seu processo de habilitação. Tenha fé, vai dar tudo certo, galera. Tudo certo. Tenha paciência e tenha fé. Você vai conseguir. Se não conseguir da primeira, vai à segunda, vai à terceira. É estudar até conseguir, com certeza. Mas quem estuda com o professor Moraes aqui pelo canal consegue de primeira, porque vocês são muito show. Vamos para a questão número 9, trazendo o nosso 9 no nosso top de questões. A via que se destina a receber mais uma sobrevia. Olha só, né? Classificação de vias. Vias, a superfície por onde transitam veículos, animais e pedestres, claro, né? Então, via, a classificação de vias trazendo aí a via que se destina a receber e distribuir. Ó, professor, se ela está distribuindo, eu já sei mais ou menos. Então, o fluxo das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação entre regiões urbanas e definida como. Ele quer saber qual é a via que destina a receber e quando ela recebe, né, ela coleta ali e distribui o fluxo nas vias. Que é isso, professor? Não faça isso. Uma questão aparentemente boba, mas que pode te confundir na hora da pressa. Veja, quando ela se destina a receber e distribuir o fluxo nas vias de trânsito rápido ou arterial. Quando ela traz que ela destina a receber da via arterial e da via de trânsito rápido, ela não é nem via arterial nem via de trânsito rápido, porque ela recebe delas. E já descartaria letra A e letra C. É isso? Via local, professor, eu vi que é uma viazinha ali dentro de uma universidade, dentro de um shopping, ou mesmo uma ruazinha ali, um local, um acesso local, e a velocidade é 30 quilômetros por hora, então não seria uma via local, sobrando aí, como falou em receber e distribuir, vamos ter aí a via coletora. A via coletora que ela recebe e distribui o trânsito aí dentro das regiões, das vias de trânsito rápido arterial. Então, é ter atenção que você pega uma questão dessa só quando ele falava aqui, que se destina a receber e distribuir. Então, se ela recebe, ela está coletando e distribuindo, né? Vai coletar. E aí mataria a questão com essa informação. Show de bola? Questão número 10 para você não se cansar muito, estudar e leva essas questões para a sua prova, decora. Pausa o vídeo, escreve essas questões, porque você vai precisar delas na hora da sua prova. Com certeza vem esse material para você. Uma das circunstâncias que agravam as penalidades nos crimes de trânsito. Estudamos lá, né, pessoal, sobre os crimes de trânsito a partir do 302, homicídio, homicídio culposo no trânsito, lesão corporal no trânsito. A gente estuda tudo sobre esse material lá na nossa plataforma. E aí aqui vem como esses crimes podem se agravar. Então, veja só, as circunstâncias que agravam as penalidades nos crimes de trânsito é dirigir sem estar habilitado, pode ser uma, a gente estudou, né, que pode ser, mas será que tem alguma coisa mais grave do que a pessoa não habilitada? Com carteira nacional de habilitação vencida, e não vi isso. Com apenas uma das mãos ao volante, cuidado quando tiver apenas. Cuidado quando tiver apenas, jamais, unicamente. Cuidado com essas palavras na hora de uma questão. Com apenas uma das mãos volantes, será que porque aconteceu somente com apenas uma das mãos no volante? Sem que o veículo esteja devidamente licenciado. Será que isso vai agravar? Gente, questão de lógica para a gente tomar cuidado, né? Lembrando em que situações de crimes de trânsito, não se imporá a fiança, de acordo com o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, não se imporá fiança, não se imporá a fiança e nem prisão em flagrante para quem prestar pronto e integral socorro. Mas aqui sempre se agravam, sem mais delongas, vamos aí. Se agravam é não ser habilitado. Sem estar habilitado é um agravante aí na questão dos crimes de trânsito. Leva isso para a tua prova. Chegando com a nossa questão, 11ª questão. Para um condutor dirigir veículos
motorizados utilizados em transporte de carga. Rapaz, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Olha, transporte de carga, falou em 3.500 kg, vai exceder um pouco. A habilitação exigida é a gente estuda isso que eu falei, C de carga, carga, C de carga, e olha o peso, né, gente? E excede a 3.500 kg. E aí você mataria na sua prova com certeza. Nessa carga, gente, tem uma cigarrinha cantando aqui próximo, eu gravando esse vídeo, mas ela incomoda. Vai ficar um piadinho aí no microfone. Peço para vocês até perdão, porque ela tirou para ajudar a gente e a gente não pode, vamos dizer assim, a gente não pode enjeitar ajuda, né? Principalmente dos animaizinhos. Então, a cigarrinha é um besourinho que tem no mato e ela tá auxiliando aí. Vai ficar um piadinho, não é do microfone, é dessa cigarra danada. Aí não tem como a gente ir lá pedir a ela, né? Então veja só, ela nos ajudando, a gente acertaria essa questão. Transporte de carga, falou, cujo peso total excede a 3.500 kg. Habilitação exigida é a habilitação categoria C, né? Então, habilitação categoria C para você que está aí no seu processo de habilitação. Já chegando com a 12ª questão, o condutor infrator, ele será submetido a curso de reciclagem. E, professor, a gente estudou que isso lá é penalidade, exatamente. Vamos ter quais são as penalidades? Advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH, participação em curso de reciclagem, né? E a multa. Então, essas são as, quando se trata dessas, são as penalidades. Lembrando que a gente tem penalidade e medidas administrativas. As penalidades são essas que eu falei, medidas administrativas, letra R ou T. A gente fala isso em outro assunto. Então, o condutor infrator será submetido a curso de reciclagem quando cometer qualquer infração grave já vai para o curso de reciclagem, for multado por ultrapassar a velocidade permitida. Isso dá, será? Estacionar em local sinalizado como proibido. Ou quando for suspenso seu direito de dirigir. E aí, gente, qual seria a resposta? Olha só, segundo o artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro, né, do CTB, o artigo 268, o infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, tem outras formas. Quando sendo costumais for necessário a sua reeducação, quando suspenso o direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente do processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito, em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN pode ainda definir outras situações, criar uma lei que isso possa gerar aí essa questão do infrator ser submetido a um curso de reciclagem, aquele curso de 30 horas aula sobre atualização de trânsito, sobre a legislação de trânsito, beleza? Então, tendo aí com a nossa resposta, o condutor infrator será submetido a curso de reciclagem. Tem outros, a gente viu todos os até agora e ainda pode ter algum que seja analisado pelo CONTRAN, né, posto lá pelo CONTRAN. Claro que pode ter outras situações definidas pelo CONTRAN, mas a gente tem aí quando for suspenso seu direito de dirigir. Veja, pausa o vídeo naquelas situações e dá uma olhada quando é que a gente, no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro, quando a gente vai ser submetido a curso de reciclagem. E fechando aí as nossas questões, para não cansar muito você nesse processo, mas essas são importantíssimas, são o top dos tops. Veja aí, a pessoa pretende habilitar-se na categoria E, deverá preencher os seguintes requisitos. Tem vários requisitos, mas dentre esses requisitos, quais são os requisitos? Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima durante os últimos 6 meses, nem infração média durante os últimos 12 meses. Veja que fez uma salada nessa. Não, professor, está muito misturado aí. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa tá legal. Vamos olhar as outras? Essa tá muito legal. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante o período de 6 meses. Não, a gente viu que é 1 ano, né? Então são 12 meses. Daqui a gente ficaria... A letra A não seria porque envolve infração nem infração média, né? E tem 6 meses. Não tem essa questão de 6 meses. Essa tem os 12 meses. Essa vem com 6 meses. Vamos ver a última. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias.
ou ainda ter cometido 4 infrações leves. Não existe essa questão de infrações leves. Por eliminação, a gente ficaria aí com a letra B, né, gente? Essa letra B, trazendo aí nosso processo letra B. A pessoa pretende habilitar-se na categoria E, não ter cometido aí, deverá preencher um dos requisitos, é não ter cometido mais de uma infração gravíssima, nos últimos 12 meses. Então, se você vai se habilitar, adicionar essa categoria E, e você tiver cometido uma infração gravíssima, com uma você ainda pode. Antigamente era não cometer infração de natureza gravíssima, grave, ser reincidente e média. A atualização de lei, você pode até ter cometido uma infração gravíssima nesse período, num ano, né, 12 meses. Mas mais de uma infração não pode, na categoria E. Então, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses é uma dos requisitos para você se habilitar na categoria E. Show de bola? Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, fazendo aí o melhor para você, trazendo o melhor do trânsito, só questões atualizadíssimas. 13 questões de legislação aí, top 10, para você matar na sua prova. Depois a gente volta com mais questões, como eu sempre digo, deixa essa aula gravada, questões para você que vai fazer a sua prova, não perder aí nenhuma questãozinha desse tipo aí para você, agora em forma de questões. Show, gente! Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, professor Moraes, fazendo o melhor para você. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente! Um abraço!